A frase "o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora" é uma das mais conhecidas da tradição esotérica, aparecendo pela primeira vez há mais de 4.000 anos. Apesar de simples, esse princípio nos convida a olhar para o universo de uma forma mais profunda, para que possamos finalmente enxergar que o macrocosmo e o microcosmo não são duas coisas separadas, mas sim as duas faces da mesma realidade. Na prática, ao observar o universo, você vai perceber que o movimento dos planetas ao redor do Sol é semelhante àquele que ocorre em cada átomo do seu corpo. Afinal, as leis universais que governam o movimento dos astros são as mesmas que regem as partículas subatômicas, o que revela a interconexão entre todas as coisas e a harmonia presente em diferentes escalas da existência. Para que você entenda mais sobre o assunto, no vídeo de hoje, vamos explorar o verdadeiro e profundo significado desta declaração e entender como ela conecta a sabedoria antiga com os avanços da ciência moderna. E mais importante ainda, como ela pode ser aplicada à sua vida para que você possa ser alguém mais consciente e capaz de realizar o que quiser. Por isso, se você quer aprender mais sobre o assunto, fique comigo até o final do vídeo. Além disso, clique no sininho e siga o canal para não perder nenhum conteúdo novo do canal Universo Consciente. A frase "o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora" foi encontrada pela primeira vez em um livro escrito há mais de 4.000 anos, a Tábua de Esmeralda. Atribuído a Hermes Trismegisto, esse livro é considerado um texto fundamental na tradição hermética, sendo um pilar da alquimia e da filosofia esotérica. Escrita em linguagem enigmática, a tábua explora os princípios da unidade, correspondência e transformação do universo. A frase "o que está em cima é como o que está embaixo" reflete o princípio da correspondência, sugerindo que existe uma relação intrínseca entre os diferentes planos da existência, o macrocosmo e o microcosmo. A lei da correspondência nos ensina, portanto, que o universo funciona como um espelho. Assim, se você quer entender a realidade, primeiro, deve observar a si mesmo. Além disso, ela também nos ensina que o macrocosmo, ou seja, o mundo ao seu redor tem o poder de influenciar o microcosmo, isto é, sua realidade interior. Mas que o mesmo movimento ocorre na direção contrária. Segundo a filosofia hermética, ambos estão interligados, e o que acontece em um plano reflete-se no outro. Considerando o macrocosmo como a ordem universal e o microcosmo como a experiência humana e o mundo interno de cada indivíduo. Do ponto de vista espiritual, o que está em cima é como o que está embaixo sugere que a realidade externa é um reflexo da realidade interna. Isso significa que o estado de sua mente, emoções e espírito influencia diretamente as experiências e situações que você atrai para sua vida. Em outras palavras, harmonizar seu mundo interior é essencial para criar uma vida equilibrada e plena no mundo exterior. Só para exemplificar, sentimentos de gratidão, amor e paz interior podem atrair experiências positivas e enriquecedoras. Da mesma forma, conflitos internos podem se manifestar como desafios e dificuldades no mundo externo. Essa relação explora a ideia de que somos co-criadores da nossa realidade. Em termos filosóficos, a frase pode ser vista como uma expressão da unidade fundamental do universo. Diversos sistemas de pensamento, como o taoísmo, o budismo e até mesmo a física moderna, reconhecem que tudo no universo está interconectado. O microcosmo e o macrocosmo são como espelhos um do outro, funcionando segundo os mesmos princípios. Atualmente, a física quântica revela que o mundo subatômico é um lugar de comportamentos e possibilidades extraordinárias, desafiando o senso comum. De acordo com experimentos, partículas subatômicas podem existir em estado de superposição, o que significa que podem estar em vários lugares ou estados ao mesmo tempo. Porém, quando observadas, essas partículas colapsam em uma realidade definida. Isso demonstra que a consciência do observador influencia diretamente a realidade física, conectando o que percebemos como mundo material ao ato de observar, ou seja, ao plano mental e espiritual. Esse fenômeno reflete o princípio hermético da correspondência. As leis que regem o mundo subatômico também se aplicam ao macrocosmo. A ideia de que o que está em cima é como o que está embaixo ganha uma nova interpretação ao considerar que nossa percepção, um ato espiritual ou mental, molda a realidade física de maneira concreta, como foi comprovado no famoso experimento da dupla fenda. Na sociedade moderna, a ideia de que espírito e matéria são duas partes opostas de nós é muito predominante. Porém, pelo viés da lei da correspondência,
a dualidade entre espírito e matéria ganha uma nova perspectiva. Essas duas dimensões são na verdade manifestações complementares de uma mesma essência. O espírito, representando o intangível, o eterno e o imaterial, é a força criadora que dá origem ao universo. Ele é a essência primordial, a energia cósmica que permeia tudo o que existe. Por outro lado, a matéria, com sua densidade e tangibilidade, é a expressão concreta desse espírito, sua materialização em formas perceptíveis. A matéria é, portanto, a energia desacelerada, cristalizada em estruturas físicas que obedecem às mesmas leis que regem os planos sutis. Essa relação nos ensina que o mundo físico é uma projeção ou um reflexo das nossas forças espirituais em ação. Tudo o que existe no plano material, desde as menores partículas até as estruturas cósmicas, é moldado pelas mesmas leis universais que regem o plano espiritual. Por isso, compreender e harmonizar essa dualidade é essencial para acessar um estado de equilíbrio e unidade interior, pois espírito e matéria não são opostos em conflito, mas partes interdependentes do todo. Sendo assim, no âmbito do princípio hermético, o que está em cima é como o que está embaixo. A dualidade entre espírito e matéria deixa de ser um paradoxo e revela-se como uma manifestação de equilíbrio e interdependência. Essa compreensão transcende a visão limitada de separação entre o físico e o espiritual. Tudo o que ocorre no plano material é, na verdade, uma extensão ou reflexo do que se manifesta no plano espiritual. Só para exemplificar, as emoções, pensamentos e intenções, que são de natureza imaterial, moldam o mundo físico ao influenciar nossas ações e criar nossa realidade externa. Da mesma forma, as mudanças no ambiente físico podem impactar nossa dimensão espiritual, revelando a interconexão constante entre esses dois aspectos. Essa perspectiva nos conduz a um entendimento mais profundo da realidade. O que vemos no mundo material é apenas a ponta de um iceberg energético e espiritual. Assim como uma árvore só pode crescer e florescer quando suas raízes são saudáveis e profundas, nossa experiência material só alcança plenitude quando está alinhada com a essência espiritual que a sustenta. Ao aceitar essa dualidade como parte de uma mesma essência, somos convidados a buscar a integração entre os dois planos em nossas vidas. O verdadeiro equilíbrio surge quando reconhecemos que a matéria não é inferior ou menos importante que o espírito, mas sim uma plataforma de aprendizado e expressão para a essência imaterial que carregamos. A lei da correspondência nos ensina que a realidade ao nosso redor, nossos resultados, finanças, saúde física e até mesmo nossa aparência, é um reflexo direto do nosso mundo interior. Afinal, são nossas crenças, intenções e hábitos que moldam as experiências que vivemos e as circunstâncias que nos cercam. Pense nisso como uma pedra lançada num lago. Da mesma forma que ela cria ondas que se propagam na superfície, nosso mundo interior cria vibrações que se propagam, até que se manifestem em nossa realidade externa. Esse é o princípio da correspondência em ação. O que você carrega em seu mundo interno se reflete no mundo externo. Isso contraria a visão que muitos de nós fomos ensinados pela sociedade, que frequentemente nos faz acreditar que o mundo externo é fixo, separado de nós, e que somos apenas espectadores passivos das circunstâncias. Pelo contrário, o princípio da correspondência nos lembra que somos co-criadores da realidade e que nossas experiências externas são um reflexo direto do que cultivamos internamente. Essa perspectiva desafia as crenças tradicionais de que as mudanças devem começar de fora para dentro, mostrando que o verdadeiro poder está em transformar nosso mundo interno para então refletir isso no externo. Sendo assim, esse princípio nos faz entender que podemos ser, fazer ou ter o que quisermos e que não precisamos depender da sorte para isso. Afinal, já temos dentro de nós o poder necessário para realizar qualquer coisa que desejamos. Mas agora que entendemos o significado profundo da frase, surge uma questão prática: como aplicar essa sabedoria em nosso dia a dia? Tudo começa pela auto-observação. Reservar um tempo para refletir sobre seus pensamentos, sentimentos e ações é essencial para compreender como eles moldam suas experiências. Por isso, se algo não está funcionando em sua vida, pergunte-se qual parte do seu mundo interno pode estar contribuindo para isso. Esse processo de reflexão contínua permite identificar padrões de pensamentos, crenças e emoções recorrentes. Muitas vezes, você perceberá que algumas dessas crenças nem são realmente suas. Elas podem ser ecos de influências externas, como pais, professores ou amigos. E mais importante, nem todas essas crenças estão alinhadas com a vida que você deseja. A partir desse momento, você tem a oportunidade de se reconectar com seu eu verdadeiro, com sua essência mais pura e autêntica.
E não tenha dúvidas de que esse alinhamento interno é o ponto de partida para criar transformações externas. Porém, entender isso é apenas o começo. O próximo passo é a prática. Pequenas ações realizadas consistentemente têm um impacto profundo em sua realidade interna e externa. Por isso, trabalhar na construção de crenças e hábitos alinhados com seus objetivos é essencial. Como disse Aristóteles, nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. No final, o princípio o que está em cima é como o que está embaixo nos lembra da interconexão entre todos os aspectos da existência. Ele nos convida a olhar para dentro, alinhar nossas energias e perceber o enorme poder que temos dentro de nós para criar aquele destino que tanto desejamos. Ao aplicar essa sabedoria, você pode usar seus recursos internos para criar uma vida que seja um reflexo genuíno de quem você é, uma vida alinhada com seus valores, sonhos e sua essência mais profunda. E se você ficou até aqui, deixe o seu like e comente abaixo. A partir de hoje, eu começo a criar a vida que mereço e desejo.